Agora, tipo, hoje eu tive que colocar fogo na lareira aqui pro pessoal, pra turma, né? Tá, Uhum. perfeito. Ó, vamos acenar aí. Muito bem, acho que já estamos 7 horas já. 7 horas. Agora começou a aparecer o pessoal já. Vamos começando então. Então, boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Josué Bueno. Eu sou professor de Kung Fu também, assim como o professor Renato. A gente está fazendo a segunda live da Federação Gaúcha, retomando aí a memória da nossa instituição aqui no estado, através da visão dos professores que foram os responsáveis por isso, os ex-presidentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho com o professor Renato, né? Vamos começar relembrando o que a gente viu, então, na live anterior, só para nós nos situar no espaço, na linha de tempo. A gente viu aí que a gente comete um erro absurdo, inclusive eu, que sou aluno do professor Jorge, a gente sempre dá a primeira presidência ao professor Rubem, e ele nos corrigiu que, de fato, o primeiro presidente foi o mestre Jorge, por cerca de um ano. A gente viu também que ela se organizou em função das competições que estavam sendo promovidas na região de São Paulo e Rio de Janeiro, e esses foram os pontos principais que nortearam a formação da FGKW aqui no Rio Grande do Sul. Aí ele contou um pouquinho da história do Kung Fu no Brasil, a história do Kung Fu no Rio Grande do Sul, e foi situando alguns nomes. Bom, vamos seguir a partir daí, porque um desses nomes está com a gente nesse momento. Então, professora Renata, eu vou pedir para o senhor se apresentar, né? Antes eu vou fazer uma correção, né? O professor Renato também é mestre, gente. Quem olhou lá na chamada, a gente colocou professor porque ele não gosta de ser chamado dessa forma, tá? Então vamos botar esse título existe, mas em questão ao respeito até a forma como ele prefere ser chamado, a gente deixou professor, né? Mas esse título ele tem também. Então vamos deixar o professor Renato se apresentar e contar para nós como é que foi a sua história no Kung Fu, como é que ele chegou, como é que ele se desenvolveu nesse meio, né, até chegar na presidência. Professora, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. É um prazer. Fiquei muito contente em receber esse convite. Eu acho esse projeto aí que o pessoal aí, até a pessoa do Josué, estão realizando aí as memórias da Federação do Kung Fu no Rio Grande do Sul, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renato Feijó. Então, como é que eu comecei no Kung Fu? Até no momento foi uma história meio engraçada, assim. Em 79, eu tinha 14 anos e eu era empacotador numa rede de supermercados muito famosa em Porto Alegre, né? Quem é que não foi empacotador do Zafari, né? Aquela coisa toda, né? Então, eu gostava muito de fazer hora extra, ficava até meia-noite trabalhando, né? Só que depois tinha que caminhar 8 quadras até o ponto do ônibus. E numa dessas, nossa, tomei um corridão de uns caras aí que não conheço, chutes, né? E tinha um outro colega de pacote da época, né? Decidimos, vamos procurar uma academia de luta. Nossa, academia de luta, né? Então, a mais famosa no momento, que estava em alta, porque recém tinha começado o Kung Fu, né, em 75, aí nós encontramos a Kidokan. Aí, na realidade, só fui eu, né? O outro colega lá da época não nem apareceu. Então, tá, entrei. 12 de junho de 79, comecei meu treino. Eu não me lembro bem se 1 ou 2 meses o mestre Li Chun-De tinha saído da Kidokan. Eu comecei o meu treino com o professor Rogério Leal, hoje mestre Rogério, né? E eu lembro que eu gostava muito era de lutar, né? Então eu saía correndo do supermercado onde eu trabalhava, que era na Ipiranga, para chegar lá na Duque de Caxias antes de começar a aula. Eu fazia aula das 4, era 2 horas de aula, cada aula. Ficava até as 22 horas na academia, né? Chegava em casa quase meia-noite, a minha mãe ficava uma fera comigo, né? Tipo, eu 14 anos, até meia-noite na rua. Então, o professor Rogério, hoje mestre, como eu tinha falado antes, foi embora para Santa Catarina, onde reside até hoje, e para não parar com o Kung Fu, que fiquei 2 anos com ele, tu já pega uma paixão, né? Você só queria comer, beber, respirar Kung Fu. E aí dei continuidade nos meus treinos com o professor Jorge Jung, todos conhecem por Janjão, hoje o mestre Jorge, né? Então acabei me formando com
com o mestre Jorge em 91. E aquela mesma sensação, né? Tipo, e aquela mesma coisa de querer só fazer luta, e eu me especializei mais na parte de luta, e tanto que em campeonatos, os primeiros torneios de Kung Fu, eu era campeão até 65 quilos, e na parte de competição de Kati eu ficava no máximo terceiro, quarto lugar. Ele me liberou em 87 para dar aula, então eu dei aulas na cidade de Viamão até 2012, são 25 anos. Aí, por razão da minha vida profissional, eu não consegui mais o tempo para continuar o ensino do Kung Fu, né? Mas tive a oportunidade aí de receber um convite da Confederação Brasileira lá em 2010 e continuo ajudando aí com a turma, né? Com atletas do tradicional. Que show. Esse foi o meu início. Né? Isso é até uma surpresa, porque por o senhor estar muito ligado ao tradicional, desde que eu me conheço por gente, eu vejo o senhor, acompanho o senhor como presidente, depois na administração junto à CBKW, sempre ligado ao tradicional. Eu acreditava que o senhor tinha sido um atleta mais de formas do que um atleta de luta, assim. Isso é uma informação É engraçado, né? Até quando nós fazíamos apresentações de Kung Fu, ou seja, Porto Alegre, nós íamos para cidades da grande Porto Alegre, e aí tinha um outro colega de época, que é o Marcelo, e nas apresentações era Sanshou, né? Nossa, a camisa era rasgada. Não tinha como não fazer uma apresentação de combate se a gente não se pegasse mesmo, né? Então, era nesse perfil de treino. E quando nós fomos também para a Academia Estilo, que era na General Câmara, nós tínhamos treinos específicos de combate aos domingos, e a gente não tinha muita regra, não. A gente era nocauteado, né? Tipo assim, quem é que não era nocauteado pelo professor Jorge na época, né? Então todos daquela época, e entrou os anos 80... perfil para combate mesmo, né? Era muito bacana aqueles treinos, assim, a gente chegava assim, nossa, tá chegando domingo, era tipo a tarde toda, a gente chegava lá tipo pós-almoço e ficava até 19 horas direto, só combate. Eu cheguei nessa época, não exatamente nesse período, porque eu cheguei nos anos 90, mas na Academia Estilo, quando já estava transferido para ali, o Kung Fu já se desenvolvia dessa forma. Nós tínhamos ainda esses treinos, mas eu era muito criança, o mestre não me deixava participar, né? Professor, então nós vimos, o senhor chegou no Kung Fu ali na década de 70 ainda, né? Foi se desenvolvendo nesse meio, e aí o senhor entrou, começou a participar dos campeonatos, e como é que foi a sua percepção da modalidade ali pelos campeonatos, e como o senhor chegou até a presidência? Pode nos contar um pouquinho disso? Sim, claro. Bom, assim, o que eu percebo da modalidade, né? Até anos 90, que não tinha torneios, né? Não tinha campeonatos, né? A gente treinava muito aquela questão saúde e defesa pessoal. Ninguém pensava em campeonato, né? Aí começaram a surgir alguns eventos lá para São Paulo, lá para cima. Em 91, se eu não me falha a memória, que em 91 a gente fez o primeiro torneio, que foi na cidade de Canoas, e até nesse torneio eu fui campeão de combate 65 quilos e fiquei em terceiro lugar de Cati, né? Hoje nas competições a gente menciona Taolu. Então, o que eu percebo? Eu percebo que a modalidade ela vai ser cada vez mais desportiva, e eu acho que a gente não vai fugir disso. A própria China, o Wushu é esporte nacional, então as regras também cada vez se adequando mais para quê? Para o pessoal participar de um jogo. Então a modalidade é cada vez mais nesse perfil de esportes, né? E aí, o que as pessoas, tipo assim, o que os professores mais ortodoxos, ou os professores mais, digamos, mais tradicionalistas, né? O pessoal proteger Kung Fu. Proteger o Kung Fu. A gente protege tudo dentro da nossa casa, até o Kung Fu. Então, dentro da minha academia, eu vou ensinar os alunos
Aluno que quiser ser atleta, quiser participar de competição, eu vou ter que me adequar, vou ter que aprender regras para poder levar aquele meu aluno para se tornar um atleta. Eu tenho alunos que querem treinar somente para saúde. Que legal. Então, eu dou um treino, tipo Qigong, Tai Chi, o próprio Kung Fu, a nível terapêutico. Eu tenho aluno que só quer defesa pessoal, bacana. Então, eu tenho que ter uma qualificação a nível de defesa pessoal para poder passar para aquele aluno. Então, eu penso assim, essa é a minha percepção da modalidade, vai ser desportivo, cada vez mais. Como que eu cheguei na presidência, né? Completando a tua pergunta. Então, em 2002, 2003 eu assumi, 2002, teve um torneio na cidade de Santa Maria, lá o professor João Guedes residia nessa cidade. Então teve um torneio e até estava presente o saudoso Nereu, né, o mestre Nereu. E aí a gente viu que o pessoal queria muito, bem que o mestre Rubem colocou na live anterior, o pessoal já estava procurando competições, e aí a gente viu a necessidade de uma nova gestão, uma nova presidência na federação. E aí, naquelas reuniões ali que a gente fazia ali, fez 1 ou 2 reuniões durante o evento, me escolheram e junto o professor Teles, né? Então, a gente se reuniu para fazer a relação da nova diretoria. Chegando a Porto Alegre, a primeira coisa que eu fiz foi na academia do professor Rubem, mestre Rubem, e comuniquei ele. Eu era o secretário-geral dele, né? Nesse período, e até quero deixar registrado que foi um período que eu aprendi muito com o professor Rubem, né? Assim, é sensacional o conhecimento que ele tem, e se tu tiver a oportunidade de ficar ao lado dele para aprender, é incrível. Parte de história, dos estilos, enfim, Kung Fu e tal, né? Então, fiz o comunicado, ele prontamente aceitou ali, entendeu aquela necessidade de um todo, né? E marcamos para fazer a eleição já no segundo semestre, naquele ano, porque aquele ano já estava completando mais uma gestão dele, que ia fechar 12 anos, né? E na sequência, eu comuniquei o meu professor, né? Fui lá na academia dele, professor Jorge, né? Hoje o mestre Jorge. Comuniquei a ele também, professor, teve uma reunião assim, o pessoal me escolheu e aí a próxima gestão aí vai ser eu como presidente e o Teles, o professor Teles, como vice-presidente. E aí, a partir daí, a coisa começou a desandar, né? Foi o principal, assim, desafio naquele momento era organizar as competições, né? Tá. Professor, a gente viu, então, o senhor já era um cara mais do esporte, mais da atividade, então já chegou com essa visão. Então, como você percebeu, já necessitava de uma mudança no cenário do Kung Fu do Estado, a princípio é o que parecia, e o senhor foi o escolhido para implementar essas alterações que eram necessárias no momento. Então, quais foram as suas primeiras ações, então, já que o senhor tinha que mudar o modelo que estava sendo vigente até então? Então, primeiro, a primeira coisa a fazer na federação é organizar os departamentos e criar departamentos que eram necessários, que ainda não existiam. Então, os departamentos específicos que já existiam na Confederação Brasileira. Um departamento só de tradicional, um departamento só de pessoal, na época era Wushu moderno, né? Hoje é Wushu esportivo, departamento só de internos. Então, escolher e fazer os convites para que essa turma aceitassem colocar, dar andamento no seu respectivo departamento, né, para as coisas começarem a funcionar. Inclusive, até a gente criou um departamento cultural nessa primeira gestão, né. Como a minha associação em Viamão, até quero deixar registrado, a minha associação foi a quarta, né, professor Jorge, Rubem e professor Teles foram as primeiras associações que criaram a Federação Gaúcha. Depois, logo na sequência, teve outras. Aí eu fiz o registro da minha, na cidade de Viamão.
E aí eu já vinha fazendo alguns torneios, copas, o professor João Guedes também na cidade de Santa Maria, o professor Teles na cidade de Alvorada. Com isso a gente já tinha uma certa noção das competições e aí foi muito bom. Tipo, primeiro campeonato estadual, uma coisa importante também que a gente tinha na época que nós criamos, que eu acho que até deve se dar continuidade, até uma dica para quem vai estar assumindo, um departamento de marketing, né? Então a gente, primeiro campeonato estadual tinha RBS, tinha TV Cultura, foi na CM, nossa, foi um negócio muito, muito grande, assim, né? O mestre Lixundê vinha em todos os eventos, né? Que importante isso, não conhecia esse detalhe do primeiro. E o senhor lembra que ano foi esse primeiro campeonato estadual? Não, teve outros campeonatos estaduais, né? Eu tô me referindo ao primeiro campeonato estadual na minha gestão, né? Sim, que foi 2003. 2003, 2003 foi muito... A primeira gestão de 3 anos foi uma gestão que teve desafios, foi uma bem... aquela vontade de trabalhar mesmo, né? Tá. E quanto tempo você ficou à frente da federação, professor? Então, foram 7 anos, né? O primeiro mandato foram 3 anos, o estatuto era de 3 anos, e aí na metade desses 3 anos a gente fez uma adequação no estatuto, passando para 4 anos, para que ficasse igual à Confederação Brasileira, mandatos de 4 em 4 anos. Aí próxima gestão, 4 anos, aí terminou em 2010. Em 2010, aí fizemos uma eleição e passamos o cargo adiante. Né? Sim, que vai estar na semana que vem, conversando com a gente. Professor, daí a gente viu, então, o senhor teve várias mudanças que implementar ali na sua gestão, já nos anos 2000, onde já estavam acontecendo várias mudanças, inclusive no sistema do Estado, assim, de forma geral. Né? Qual foram os maiores desafios nessas mudanças, assim? Porque a gente sabia que o senhor precisava trocar o sistema competitivo, precisou adequar as formas, as maneiras de competições. Como é que isso foi implementado? Qual foi o maior desafio que o senhor precisou colocar na prática ali? Então, como eu te falei anteriormente, foi criar os departamentos que não existiam, organizar alguma coisa que já existia e fazer os convites. Esse foi um desafio, porque nós temos, na época, 2003, era o Shaolin do Norte, Garra de Águia, Hungar e o Taichi Tanlan Train, que foi criado, apareceu em Bagé, com o mestre Li Hongchui, né? E aí, trabalhar com essa turma, né? Então, o que eu fiz? Convidei o professor Sérgio Queiroz, na época, para ser o diretor de departamento de tradicional, o Adriano Dávila, do estilo Sérgio Queiroz, do Garra de Água, o professor Adriano, do estilo Hungar, para cultural, e aí a gente começou a trabalhar. O Teles, se eu não me engano, além de ser vice-presidente, ele também assumia o departamento desportivo. Eu não me recordo direito, mas eu acho que era isso aí. E aí, durante 3 anos, foi assim, foi muito trabalhoso. O departamento de marketing ajudando muito, não só mídia em cima do desportivo, mídia em cima também do cultural. Posso te dizer assim que foi das 2 gestões foi o melhor. A primeira gestão foi a melhor. Depois da segunda gestão, aí tu chega num certo ponto que tu começa a dar uma cansada, aí tu começa a trocar diretores, aí tipo assim, o professor Sérgio saiu do tradicional, foi para o internos, aí o professor Christian Iranzo assumiu o tradicional no segundo mandato, aí o professor Adriano Dávila saiu, aí a gente não teve cultural no segundo mandato, aí do tradicional assumiu as 2 pastas, né? Aí por aí. Interessante. Professor, como é que era a relação? O senhor comentou que tinha vários estilos presentes. Como é que se dava a relação interestilos nesse período? Porque a gente comentou na live anterior com o professor Ruben, a gente viu que uma das dificuldades que ele enfrentou era realizar um campeonato multi-estilos.
né? Porque tem particularidades. E aí o senhor falou que já tinha um movimento cultural, tinha já as competições ocorrendo, separou por departamento, cada estilo ficou presente de um. Como é que estava se dando já essa relação nesse segundo momento assim da federação, vamos dizer? Porque foi uma alteração muito grande, não foi só um mandato, foi uma mudança total de visão, inclusive da instituição. Como é que se deu a relação nesse segundo momento? Então, era uma preocupação, assim, interestilos, características diferentes, né? Então, tem que ver as regras. Então, a gente começou a pegar junto à confederação as regras. Naquele primeiro momento, eram regras bem objetivas, tipo, era mãos do norte, mãos do sul, não tinha categorias específicas como tem hoje, categoria só do Shaolin, categoria só do Choi Li Fa, categoria só do Hungar. Então, era mãos do norte e mãos do sul. Então, era um pouco mais fácil de avaliar dentro do que a regra pedia. Então, tu não poderia avaliar o compulsório. Então, os árbitros, mesmo que eu tivesse um árbitro de Shaolin do Norte na mesa para fazer o julgamento, se o cara lá, o atleta, errou a estrutura do movimento durante a apresentação, se o soco era para frente, ele deu o soco para o lado, ele não pode julgar isso, porque por ser interestilos, ele não é compulsório a competição. Se você tivesse, digamos, toda uma mesa de arbitragem só do Shaolin do Norte, até poderia ser, mas como a regra não está cobrando isso, também não pode, né? Então, facilitou bastante. Então, o atleta... Aí começou... Estava muito em alta naquele primeiro momento lá o Wushu esportivo, e aí alguns atletas do tradicional começaram a inventar. Colocavam estrelinha, ficavam em espacato, abertura total, né? Para dar o grau de dificuldade. Sabe? Claro que aí, às vezes, a sequência do movimento deixava de ser um movimento sem fundamento e aí perdia pontos naquilo ali. Então, é outra coisa que foi se aprendendo no decorrer dos anos, né? E hoje as regras estão bem mais... trabalhando muito mais em cima de fundamentos, né, do desenvolvimento, e hoje a gente tem algumas categorias específicas para alguns determinados estilos, né? Professor, só para contextualizar, explica para nós um pouquinho do que é o compulsório, para quem não sabe como é que é julgado isso. Então, hoje nas competições de tradicional, o compulsório não é julgado, não é cobrado, e sim no Wushu esportivo. O que é o compulsório? Se eu aprendi um determinado taolu lá no esportivo, eu vou usar um exemplo bem simples. Se eu aprendi que durante o movimento o soco é para frente, o meu golpe é para frente, e lá no meio do meu taolu eu pego e faço o soco para o lado, eu já errei, porque o compulsório, todos os atletas têm que fazer o soco para frente, porque a estrutura da rotina do taolu é para frente. E se no meio um determinado atleta lá faz para o lado, ele errou. Ele não seguiu o que manda a regra, que é fazer o compulsório. Tá. Essa é a palavra, é o compulsório. É porque tem alguns alunos que eu vi entrando aqui que talvez não pudessem entender. Mas só para isso aí também já nos dá uma base de dizer o quanto era difícil julgar o taolu naquela época, né? Principalmente sendo interestilos ou a predominância de um árbitro de determinada categoria podia interpretar o que era uma forma diferenciada ou como um erro, né? E a importância que foi adequar as regras para isso. Em 2005, em 2005, quando foi criado categorias específicas, Shaolin do Norte, Garra de Águia, tinha Ferro Pai. Então, o nosso sonho lá naquela época era ter durante o Campeonato Brasileiro, vai entrar a categoria Shaolin do Norte, que todos os árbitros fossem Shaolin do Norte. Aí poderia se colocar na regra compulsório, mas não tem. Hoje o corpo humano, tipo assim, para arbitragem, não tem como tu colocar uma arbitragem de um determinado estilo, né? Então, por isso que a regra permanece assim, né? No tradicional não se cobra compulsório. O que facilita até para a organização do evento, né? Senão seria
5 equipes de arbitragem aqui no estado, mais ou menos, se todos os estilos estivessem participando. Uhum. Professor, o senhor falou que tinha um departamento cultural. O departamento cultural, como a gente viu, era uma ideia. O professor Ruben tinha esse desejo e não conseguiu colocar na época dele, pela maneira como se formou a federação, mas foi uma coisa que surgiu na sua gestão. Como é que funcionava o departamento cultural na sua gestão? Quais eram os objetivos dele? Pode nos contar um pouquinho? Então, não funcionava muito, não. Até porque o perfil, não é perfil, a exigência naquele primeiro momento era organizar o esportivo. O pessoal queria competir. Eu lembro que, tipo assim, tinha algumas coisas algumas atividades envolvendo tai chi, envolvendo Qigong, era muito pouco mesmo, né? Por causa da necessidade do momento, que era vamos organizar o desportivo e o restante vem depois, né? E aí a gente viu que isso foi implementado de uma forma bastante positiva, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, porque nessa época começou a despontar atletas, começamos a ter resultado bem expressivos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, pan-americano, sul-americano, mundialito. Ao que o senhor atribui esses resultados? A gente viu que teve um trabalho feito em cima, mas assim de forma geral, mais especificamente, o que o senhor atribui que possibilitou a seleção gaúcha ir com tanto destaque para campeonatos nacionais e botar atletas competindo internacionalmente? Com certeza a união do pessoal, a união de todos, tipo assim, chamar os professores de outros estilos para trabalharem juntos, chamar pessoas de fora do Kung Fu, porque o departamento de marketing, que foi, durante esses 7 anos, foi organizado pela saudosa Mariângela Amorim, que, assim, ela fez um trabalho fundamental, sensacional, o que ela fez pela federação nesses 7 anos em relação à mídia. E aí, assim, ó, como eu te coloquei, a união de todo o grupo foi fundamental para que a gente conseguisse chegar até onde a gente chegou até agora. Treinar todo mundo junto, viajar todos juntos. Nós começamos a, tipo, meio que colocar para a turma assim, ó, ninguém viaja separado. A gente até poderia fazer isso porque quando nós começamos isso, nós éramos uma federação pequena. Hoje, São Paulo não tem como fazer, todos os atletas têm que viajar juntos. É impossível fazer isso numa federação grande com mais de 200 atletas em um campeonato brasileiro. Nós ainda não chegamos lá, mas aí a gente consegue manter esse grupo unido, assim, espero que continue assim, né? Então, essa união, eu acho que para mim foi o fundamental. Professor, o senhor podia nos comentar um pouquinho de como é que foi esses resultados, como é que foi a escalada, assim, de 2002, quando o senhor entrou, 2003 no caso, até a sua saída ali em matéria de resultados, o senhor tem uma retrospectiva disso? Não muito, né? Então, mas assim, eu lembro que a gente começou, eu acho que a gente estava, porque a confederação fazia umas classificações, quadro de medalhas, e isso todos os anos a gente se apegava nesse quadro de medalhas. E a gente, claro, nós nunca ficamos em primeiro lugar. A Federação Paulista sempre tirou o primeiro lugar, até porque tem os atletas, todos os estados têm os seus atletas com nível elevado. Só que pela quantidade, e aí São Paulo tem mais atletas nesse nível, né? Então, a gente sempre se apegava nesse quadro de medalhas e chegou um determinado momento que a gente estava lá em segundo lugar. A gente perdia só para São Paulo. Então, quer dizer, nós estávamos no caminho certo. Então, a gente, com todo esse know-how, essas experiências de torneios, antes de nós assumirmos a federação, nos deu toda essa experiência para tocar os campeonatos brasileiros, para fazer os treinos de seleção, para levar os atletas para o campeonato brasileiro, levar todo mundo junto. E aí não deu outra, né? A gente já estava em segundo lugar, claro que a gente sabia que não quer ter o primeiro lugar em função de quantidade, né?
Foi muito prazeroso nessa época aí. Sim, imagino, né? Ver o seu trabalho dando fruto a ponto de colocar uma federação pequena de segundo colocado, né? Até porque primeiro era impossível, porque eu vejo a federação hoje em dia, quando tu vai nos campeonatos nacionais, a Federação de São Paulo sempre é muito, muito grande, assim. Então, competir com um número de atletas é difícil, né? Mas se chegamos em segundo, significa que os que a gente levava, todos estavam tendo resultados muito expressivos, né? Muito. Professor, vamos seguir então. O senhor comentou que tinha um departamento específico de mídia responsável por divulgar essas atividades, esses feitos, os campeonatos. Como é que funcionava essa divulgação, essa veiculação dessas informações durante a sua gestão? Então, como eu falei antes, a saudosa Mariângela, né? Então, ela tem uma empresa de mídia, né? E nesses 7 anos ela foi muito importante, muito importante. Ela divulgava, fazia um trabalho, ela tinha parceiros nas TVs do estado, aqui em Porto Alegre, rádios, jornais. Então, ela não divulgava somente o esportivo, ela divulgava a parte cultural também. Ela nos ajudava também, tem até com uma consultoria nos outros departamentos também. Então, foi um momento muito bom. A gente teve um respaldo muito bom que ela nos deu. Eu lembro que no primeiro campeonato gaúcho que a gente fez em 2003, primeiro da gestão, né? Uhum. Foi na CM, foi uma coisa muito grande. E ela assim, Renato, eu tenho contatos com isso, com aquilo. Quando eu vi, tinha reportagem da RBS, não, desculpa, reportagem da TV Bandeirantes e reportagem da TV Cultura no local, para depois fazer as suas matérias, né? Impressionante. Professor, no seu período a gente viu que teve diversas alterações e o senhor citou lá no começo que foi necessária várias atualizações. Como é que funcionavam essas atualizações? Como é que funcionou essa formação mais específica para poder adequar todo mundo para competir, para poder participar dos eventos? Como é que foi trazer o Qigong? Como é que foi trazer outras modalidades? Pode nos contar um pouquinho disso? Então, eu acho assim, ó, a pessoa, para mim, que foi mais importante para trazer essas atualizações hoje foi o professor João Guedes, né? Começou lá com atualizações no Sandá, mestre Nereu veio algumas vezes a Porto Alegre, depois trouxe o professor Marcos também, e até no Tico 1 foi o professor João Guedes aí, depois na gestão dele, que trouxe alguns chineses. Então, a partir desse momento, outros profissionais começaram a vir, teve aí o pessoal do Wushu esportivo, mas eu posso te colocar com certeza que o início se deu aí com o professor João, e aí também o ápice foi na gestão seguinte, porque ele foi o presidente, então com certeza não poderia ser diferente, né? E como é que foi a recepção dessas novidades todas aqui no estado? O senhor tem uma noção mais ou menos de poder, ou pode comentar um pouquinho que o senhor percebeu de trazer tanta novidade assim num período tão curto? Né? Então, a gente conhece o povo gaúcho, né? Então a gente sabe que aqui tem resistência para tudo, né? Então não seria diferente ter resistência em atualizações na nossa modalidade. Tanto que alguns professores se afastaram, isso é normal, não concordo, né? Mas para disputar um jogo, você tem que seguir as regras que estão sendo impostas. E não tem outra coisa a não ser, pessoal, a regra está aqui, o jogo é esse, e a gente tem que seguir a regra, porque senão a gente não tem chance nem de ganhar esse jogo. É isso. É algo que mexe com alguns sentimentos, alguma coisa assim que não dá para falar muito, né? Não, lhe entendo perfeitamente. Professor, a nossa conversa hoje ela foi um pouquinho mais rápida, porque o senhor é mais direto nas suas respostas, né? Então, vamos partir para um final, fazer um resuminho assim do que aconteceu. O senhor pode fazer um resuminho da sua gestão, do que a gente conversou nisso? Então, assim, o início da gestão de 2003,
E eu acho que foi um marco, né? Foi aí que a gente começou a trabalhar muito no desportivo. A gente deu aquela separação. A federação ela era bem cuidada, muito bem cuidada. O professor Rubem hoje o mestre Rubem é um cara sensacional, de uma índole sem discussão, o cara que manteve até 2002 a federação adimplente, então não tinha nada negativo. Eu posso dizer isso com certeza porque eu fui o secretário-geral por muito tempo, eu ficava sentado dele, eu ia quase todos os dias para lá. E no decorrer dos anos, a gente chamando pessoas de fora para trabalhar, professores de outros estilos, pessoas que não estavam dentro do Kung Fu também. A gente transformou a federação numa federação esportiva mesmo. Como se você for ver lá no dicionário para que serve uma federação, a gente estava trabalhando no caminho certo. Como a gente trabalha com arte marcial, eu acredito aí que o departamento cultural ele deve retornar para a federação. Eu não sei como é que está hoje, né? Dar mais uma ênfase a esse departamento, por se tratar de arte marcial. O próprio nome está dizendo, não cuidar só da arte da guerra, né? Mas no fim, num todo, né? E cuidar da parte desportiva, né? E a gente chegou aonde chegou porque depois as sequências, os seguintes professores, os presidentes que assumiram, né? Deram continuidade no trabalho, pessoal que veio com sangue novo, com ideias novas, né? A gente sabe agora que está chegando aí 2 pessoas mais novas também, com sangue novo para trabalhar. O Wushu está entrando dentro das universidades. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. A gente está com projetos aí dentro da URGS, um projeto muito bacana. Eu fiquei sabendo também que está para entrar, já entrou na PUC também, né? Não, no momento ele está na URGS e na Federal de Santa Maria, né? E Pelotas a gente tem uma ação lá dentro, mas não tem um projeto. Mas vamos chegar dentro das outras universidades. Então tudo isso teve um começo, né? Eu acho que a partir desse começo você chegou aonde se chegou até agora, né? Então é só continuar trabalhando, claro que com esse sangue novo, com ideias novas, e aquilo que eu te falei, vamos proteger o Kung Fu? Vamos, a gente protege tudo que a gente quiser dentro da nossa casa, né? Vamos jogar o jogo? Vamos, só vamos seguir as regras do jogo, é isso. Perfeito. Professor, então, para nós finalizar, eu tenho 2 últimas perguntas, né? Então, a primeira, na sua visão, desde que o senhor chegou lá em 79 até hoje, o que o senhor diria que é o Wushu para o senhor? O que é o Kung Fu para o senhor? Então, hoje a minha vida ela mudou um pouco, né? Quando eu comecei no Kung Fu em 79, então, como eu te disse antes, eu respirava, comia, bebia Kung Fu, e tanto que com 1 mês de Kung Fu eu tive uma fratura na clavícula fazendo rolamentos. Minha mãe disse, não, vou te tirar e tu não vai continuar, não vou assinar o contrato. Eu era menor, né? Aí uma prima minha de maior falou, assinou o contrato para mim e eu continuei, até hoje, né? Claro, eu não tenho mais aquele sangue, o foco meio que se perdeu na metade do caminho aí, em função da minha vida profissional hoje. Mas assim, o Kung Fu, tipo, continua sendo minha paixão, é a minha vida, é o meu escape, é o rever do pessoal, é o treinamento. Eu continuo treinando todos os dias. Eu tenho meu espaço em casa, eu treino, né? Então é isso, é só dar continuidade no trabalho, mesmo que tu não esteja à frente da federação, né? Muito bem. E para finalizar, professor, o que é a federação para o senhor? A gente que viu que o senhor está lá desde que ela foi fundada, lá em 92, foi secretário, foi presidente, foi diretor. Foi tesoureiro. Foi tesoureiro, vice-presidente na última gestão. O que é a federação para o senhor? Eu fui... em 92, quando ela foi fundada, eu estava no Conselho Fiscal. Aí depois eu estava como secretário-geral.
depois eu fui presidente 7 anos, depois eu fui tesoureiro, depois eu fui diretor de tradicional e agora na última vice-presidente, né? Então, a federação é como o nome já diz, é algo para organizar e monitorar a sua respectiva modalidade, né? Eu não vejo algo diferente. No caso das artes marciais, eu acho que aí entra o departamento cultural para que as coisas não se percam, né? É que nem eu disse antes, cara. Cultural, bacana, tem que continuar, legal, muito bom mesmo. Organiza bem esse departamento. Desportivo. Federação está aí para organizar as regras, monitorar tudo. Continua sendo federação. Minha visão é essa. A federação está aí para organizar esportes, né, com as competições, né? E no caso, não deixando de esquecer, no caso, arte marcial, a gente tem que manter o cultural também. Tá. Professor, foi um prazer conversar com o senhor. Eu vou pedir desculpa a quem estava assistindo, que eu fico realmente, eu gaguejei, eu me perdi, mas é que o professor Renato sabe, ele para mim é uma referência, eu acompanho ele desde que eu era criança, vi ele em todos esses cargos a minha vida toda e desejo tudo de bom para o senhor, ainda que vai continuar nessa década. Acho que agora o meu nome sai da federação, né? Não, eu espero que nunca saia da federação, professor. Eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, eu tive o prazer de ver ele acontecer, eu competi na década de 90, ainda no juvenil, nos anos 2000, vi essa diferença na prática como atleta, e eu acho que o senhor foi, no meu ver, uma divisão de águas, assim, vinha num determinado modelo, aí o senhor fez uma transformação, o professor Guedes, que vem na sequência, deu um up na transformação que o senhor fez, eu acho que foi uma crescente constante, assim, a gente pôde observar o trabalho de todos esses mestres que assumiram esse posto no correr dos anos, e fico emocionado de poder dividir o espaço, mesmo virtual, com o senhor, para poder conversar disso, desse crescimento que a gente viu ao longo do tempo, assim. Uhum. José, eu agradeço o convite, eu já quero deixar de antemão que eu torço aí pela gestão de vocês, eu sei que, já não sei se até estou dando um spoiler aí, que você vai estar assumindo aí o próximo mandato, de coração mesmo, e assim, ó, a gente está aí para ajudar, sempre que precisar, bate um fio aí e a gente se encontra, toma um café, a gente conversa e bola para frente aí, boa gestão para todos vocês que estão iniciando aí. Então, tá. Obrigado aí a todos que participaram da live também. Então tá. Obrigado, professor. Foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Xexê. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.